Boa noite. Mais de 8 milhões de gaúchos foram hoje às urnas para escolher prefeitos, vices e vereadores para os próximos 4 anos. Uma eleição diferente em tempos de pandemia que exigiu muitos cuidados sanitários para evitar os riscos da transmissão do coronavírus. E daqui a 2 semanas, moradores de 5 municípios terão que votar novamente, porque a decisão ficou para o segundo turno. Ao contrário do que se esperava, o resultado do primeiro turno demorou mais do que o previsto por problemas em um dos servidores do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. O que nós tivemos realmente foi uma falha no processamento lá no TSE. A nossa infraestrutura não foi capaz de suportar a demanda e isso acabou gerando esse atraso sem nenhum tipo de intervenção externa sobre o processo. Vamos começar pelos resultados do primeiro turno. Na capital dos gaúchos, Sebastião Melo e Manuela Dávila se enfrentam no segundo turno. Sebastião Melo, do MDB, recebeu 200.280 votos e Manuela Dávila, do PCdoB, 187.262 votos. Quero agradecer, no primeiro momento, os eleitores de Porto Alegre que nos colocaram no segundo turno, mas reconhecer a legitimidade de todos os eleitores que também colocou a outra candidata no segundo turno e também teve outras opções no primeiro turno. Então, meu respeito, nosso respeito aos eleitores que democraticamente fizeram essa escolha. A gente quer agradecer a população de Porto Alegre. Para nós é algo muito importante. Nós tivemos uma grande vitória na noite de hoje. Há muitos anos, os nossos sonhos, o nosso projeto político não chegava ao segundo turno da eleição. Para a gente é uma responsabilidade tremenda representar o sonho, a esperança, o projeto de cidade no primeiro turno da eleição de tantas pessoas que nos trouxeram até aqui. Agora vamos conversar com a Rosane de Oliveira. Rosane de Oliveira, boa noite. Qual é a análise que a gente pode fazer desse resultado de Porto Alegre? Boa noite, Eloy. Este resultado ele já tinha se desenhado na pesquisa do Ibope, mas com uma inversão de posições. Na pesquisa, a Manuela aparecia em primeiro lugar. Mas o que se viu foi que os votos de José Fortunati, que desistiu da candidatura na quarta-feira, às vésperas da eleição, acabaram mesmo migrando para Sebastião Melo. E isso explica por que Sebastião Melo chegou ao segundo turno, chegou no final do primeiro turno em primeiro lugar. Ele herdou esses votos de Fortunati, que em outra circunstância poderia ter levado, se Fortunati continuasse na campanha, o prefeito Marquesan para o segundo turno, porque eles dividiam os votos. E com essa mudança, o Sebastião Melo acabou herdando os votos e vai disputar a eleição com Manuela no segundo turno daqui a 15 dias. Rosane, por enquanto, obrigado. A Rosane vai voltar daqui a pouquinho. O atual prefeito Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, ficou em terceiro lugar. Recebeu 21,07% dos votos. Ele falou há pouco sobre a derrota. Eu assumo aqui a responsabilidade de que eu não consegui liderar um processo de comunicação, de um legado e de uma visão de futuro que beneficiaria 1,5 milhão de habitantes na cidade de Porto Alegre. A nossa posição em relação ao segundo turno, que provavelmente algumas pessoas estão questionando, eu preciso aqui dizer que o PSDB irá se reunir para tomar essas decisões, mas que os projetos, as propostas, que foram ao segundo turno não apresentam a firmeza necessária que eu entendo no combate à corrupção, no ajuste das contas e em colocar as pessoas em primeiro lugar. Portanto, para mim hoje, neste momento, fica impossível que eu me manifeste em relação a essa pauta. Os eleitores também escolheram os vereadores da próxima legislatura. Rosane, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre vai ter uma boa renovação? Vai, Eloy. A Câmara terá, dos 36 vereadores, 19 são reeleitos e 17 são novos, caras totalmente novas que estão aparecendo na política em Porto Alegre. E teve nessa eleição um detalhe curioso, uma pulverização enorme, são 18 partidos representados na Câmara. As 3 maiores bancadas têm 4 vereadores somente. PSOL, que teve a maior votação, PSDB e PT são as maiores bancadas. A maioria é bancada de um vereador só, Eloy.
Rosane, agora vamos falar de Caxias do Sul. Em Caxias do Sul, o segundo maior colégio eleitoral do estado, Pepe Vargas e Adiló vão se enfrentar no segundo turno. Pepe Vargas, do PT, recebeu 75.619 votos. Adiló, do PSDB, teve 34.204 votos. Nós temos como prioridade a saúde e a geração de trabalho e renda. Nós continuaremos apresentando essas propostas e as propostas para outros setores da administração pública também. Nós precisamos realmente continuar levando essa nossa mensagem de renovação com segurança. Isso a gente ouviu nas ruas e é isso que a população espera. A classificação de Pepe Vargas e Adiló de Domênico em Caxias do Sul, Rosane, era esperada ou tem alguma surpresa? Tem uma surpresa sim, Eloy. A classificação de Pepe Vargas era esperada sim. Ele já foi prefeito 2 vezes, é uma figura conhecida, é deputado estadual, foi deputado federal. Esse era esperado. Agora, Adiló de Domênico é uma surpresa, porque o PSDB não figurava entre os favoritos. Ele disputou com Carlos Búrigo, que é deputado, e tinha o apoio do ex-governador José Ivo Sartori, e com Edson Nespolo, que foi o classificado na eleição de 2016 e perdeu para Daniel Guerra. Então, a surpresa em Caxias não é Pepe Vargas, é Adiló de Domênico no segundo lugar. Rosane, vamos agora para Canoas, o terceiro maior colégio eleitoral do estado. Jairo Jorge e Luiz Carlos Busato vão se enfrentar no segundo turno. Jairo Jorge, do PSD, recebeu 71.968 votos. Luiz Carlos Busato, do PTB, teve 54.903 votos. Nós vamos buscar agora a maioria necessária para vencer no dia 29. Eu já venci o primeiro turno em 2008 e uma votação muito parecida com o que eu tive agora. Eu tenho certeza que nós, a exemplo de 2008, quando eu também venci o PTB, eu irei vencer o PTB novamente no dia 29 de novembro. Eu tenho certeza que a população, olhando o perfil dos candidatos, a minha vida também, que é uma vida sem nenhum problema com a justiça, eu não tenho bens bloqueados, não tenho nenhum problema de corrupção. Então, as pessoas agora, comparando uma candidatura com a outra, eu tenho certeza que vão escolher pelo nosso nome. Aí estão, Rosane, 2 nomes que já administraram Canoas e vão disputar o segundo turno. Jairo Jorge foi prefeito 2 vezes, né? Sempre muito bem votado, tinha a expectativa de vencer no primeiro turno, mas vai ter que enfrentar o prefeito Busato no segundo. Para o prefeito Busato, esta não deixa de ser uma vitória, ter chegado ao segundo turno. A região metropolitana, Eloy, ficou bastante dividida. Em São Leopoldo, nós temos um tetracampeonato. O prefeito Ari Vanazzi, do PT, é a principal conquista do PT neste primeiro turno, vai para o seu 4º mandato. E em Novo Hamburgo, o PSDB conseguiu reeleger a prefeita Fátima Daut, que lá enfrentou o delegado Zucco, irmão do deputado tenente-coronel Zucco. E em Gravataí, o MDB conseguiu fazer o sucessor, o prefeito Marco Alba fez o sucessor, que é o candidato Zafa, lá em Gravataí. Agora vamos para Pelotas. Em Pelotas, maior cidade do sul do estado, Paula Mascarenhas e Ivan Duarte vão se enfrentar no segundo turno. Paula Mascarenhas, do PSDB, recebeu 78.599 votos. Ivan Duarte, do PT, teve 22.889 votos. Chegamos nesse momento, no segundo turno. Eu fico feliz no sentido de que eu vejo nessa votação, uma grande votação, um enorme reconhecimento por tudo aquilo que foi feito. Agora é outro jogo, né? Agora é bola no meio-campo, tempo de televisão igual. O bloco de partidos que vai nos apoiar é muito superior agora, porque a gente já tinha conversado antes. Então, a nossa expectativa é que a gente vai virar esse jogo, com certeza. Paula Mascarenhas passou para o segundo turno e vai disputar a prefeitura com o candidato do PT. Mas ela teve, Rosane, uma votação muito superior ao candidato do PT. Ela quase chegou lá, né, Eloy? Porque para ser eleita no primeiro turno, ela teria que fazer 50% dos votos. Ela fez quase isso. E o responsável por Paula não chegar à eleição já no primeiro turno é, curiosamente, Fetter Júnior, que entrou na disputa, insistiu em ser candidato, tirou dela um vice que já estava acertado do PP
e se lançou candidato e acabou, para surpresa de todo mundo em Pelotas e principalmente do Progressistas, acabou ficando em terceiro lugar. A dúvida agora é o que Fetter Júnior vai fazer, o que o PP de Pelotas vai fazer. O partido queria ficar com Paula. São inimigos do PT históricos. Então, essa é uma dúvida de como eles vão se comportar, mas ela está praticamente eleita. Depois de Pelotas, então, vamos a Santa Maria. Em Santa Maria, quinto maior colégio eleitoral do estado, Sérgio Sequim e Poçobon vão se enfrentar no segundo turno. Sérgio Sequim, do PP, recebeu 35.218 votos. Poçobon, do PSDB, teve 33.080 votos. Estamos preparados, né? Preparado para governar Santa Maria a partir de janeiro. Eu conheço as vilas, conheço os bairros, conheço os distritos, conheço as pessoas de Santa Maria. E eu posso dizer que hoje eu estou pronto. É o meu momento. Um sentimento é de consciência tranquila. Quando a gente passou toda uma campanha falando a verdade, mostrando propostas concretas, tendo a consciência que falta muito o que fazer, mas agradecendo sim, comemorando as grandes conquistas. Nós vimos aí que Santa Maria tem um resultado equilibrado e a previsão de uma disputa acirrada no segundo turno, Rosane. Eloy, vai ser das mais interessantes, porque essa disputa envolve o prefeito atual e o seu vice. O vice rompeu com ele, se lançou candidato, acabou chegando na frente neste primeiro turno e agora no segundo vai ser uma disputa muito acirrada, ao que tudo indica, porque Santa Maria foi o último município a ter segundo turno aqui no Rio Grande do Sul e vai ter nesta sua eleição mais disputada. Muito bem, vamos agora a Passo Fundo, no norte do estado. Pedro Almeida, do PSB, foi eleito prefeito em primeiro turno. Ele recebeu 40.194 votos, 39,75% do total de votos válidos. Márcio Patucci, do PDT, ficou em segundo e recebeu 30.908 votos. Momento de agradecimento à nossa comunidade que confiou nesse projeto que nós apresentamos nesses 45 dias de campanha. Queremos realmente seguir fazendo mais pela nossa cidade, uma cidade que se transformou, que mudou na gestão do prefeito Luciano e com o Pedro e João Pedro vai continuar mudando ainda mais. Rosane, para terminarmos, qual é o resumo importante que a gente pode fazer das eleições de hoje? Bom, primeiro, Eloy, tivemos muitas renovações, tivemos alguns prefeitos consagrados com mais de 70% dos votos na reeleição, mas saímos todos com uma enorme frustração, porque esse atraso na apuração dos votos acabou criando um tumulto, deixou muita gente com o coração na mão, porque o resultado demorou muito a sair. A expectativa era de que tudo tivesse terminado até às 8 da noite e, no entanto, só depois das 22 horas é que nós soubemos quem são os classificados. Ok, Rosane, muito obrigado. A lista dos eleitores do primeiro dos eleitos, aliás, do primeiro turno, você encontra no G1 RS e amanhã no Bom Dia Rio Grande tem também a cobertura completa da escolha de prefeitos, vices e vereadores. É a partir das 6 da manhã. Uma boa noite a todos. Domingo Maior, oferecendo